E estamos entrando ao vivo e a cores nesta terça-feira, 9 horas da noite. Gabriel já está por aí, Yara está por aí, boa noite pessoal, Morgana. Vou começar com o bordão aqui. Fala seus deliveries! Como é que estamos nessa terça-feira? Passarinho que chega água cedo bebe água limpa. É isso aí, Jota Dentista. Hoje vocês estão vendo que eu não estou acompanhado da digníssima Amanda, mas se o povo clamar por ela, ela vem. Mas vocês têm que pedir hashtag vem Amanda, vai lá no inbox dela, do Instagram dela e manda mensagem, que aí ela vem. É assim. Se eu peço não vem, mas se vocês pedirem ela vem sim. Ai, deixa eu ver aqui. Morgana, ó você aqui. Morgana, manda um oizinho aqui pra mim, só que seu nome se perdeu no meio do nome das outras pessoas, eu não tô conseguindo te chamar. Manda um oi, pra gente começar o nosso bate-papo. Aí, pronto. Entrar ao vivo. Vai. Aí. Tá entrando. Peraí. Peraí. Foi. Oi, Foi. Boa noite. tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Primeiramente, muito obrigado por aceitar meu convite para vir bater um papo aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. Fico muito lisonjeada. Morgana, que é uma das alunas logo das primeiras turmas, né, do Odonto Delivery 10X. E, Morgana, queria que você começasse aí se apresentando para o pessoal, contando um pouquinho de você, quem é você, há quanto tempo você é formado, onde você estudou, qual a sua especialidade, o que você faz. Conta pra gente. Travou para você também, hein? Caiu o quê? Será? Caiu eu? Caiu ela? Vocês estão me vendo? Se sim, deixa um oizinho aqui só pra gente saber se é ela que travou ou se eu tô por aqui ainda. Eu tô por aqui. Tá. Como é que eu faço então? Vou botar ela de novo. Aqui, convidar. Vamos ver se ela volta. Quem sabe faz ao vivo. Voltei, Léo. Voltou. Voltou sua voz. Sua imagem ainda tá preta pra gente. Eita, peraí. Aí, Foi? foi. Agora sim. Tá bom. Pronto. Eu só não tô te vendo, é assim mesmo? Vai aparecer pra você. Fica eu em cima e você Então embaixo. tá. E o contrário. Mas Então logo é pra vamos. você me ver. Então vamos lá. Você conseguiu me ouvir? Eu tinha pedido para você se Tô. apresentar para o pessoal. Vamos lá então. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu me chamo Morgana. Atendo em Campinas, no interior de São Paulo. Sou formada há 20 anos e especialista há 15. Então, eu entrei na faculdade em 2000 e desde então eu já gostei da endo, né? Foi o que eu mais gostei.
Não sei, a gente fica naquela, ai, porque os professores são legais, porque os outros são chatos, né? Vamos ver o que que é. Então me formei e decidi trabalhar para ver o que eu realmente gostava na prática clínica, né? Que faculdade tem um jeito muito diferente de ser. Em 2005 eu fiz um curso de atualização, porque eu não tinha dinheiro para fazer especialização, né? Me formei em 2004, 2005 eu fiz uma atualização na Unicamp, porque a Unicamp tem uma linha filosófica diferente, usa clorexidina, né, faz ampliação foraminal e tal. E eu queria seguir essa linha, então fiz a atualização em 2005. Continuei trabalhando e decidi que era endo mesmo que eu gostava, que era isso que eu queria fazer. Então, em 2007, eu entrei na especialização também na Unicamp. E em 2009 eu finalizei. Então, estou completando aí 15 anos de especialista. Nos 10 primeiros anos de formada, eu alugava salas em clínicas já montadas, né? Então, eu alugava uma sala montada e lá eu fazia não só endo, né? Eu fazia um pouco de clínica geral também. E já atendia em consultório de colegas, não com o nome de delivery, mas eu sempre atendi fora, né? Sempre gostei e endodontia o pessoal ama ou odeia, e eu sempre amei, e eu atendia os consultórios de quem detestava, né? E então fiquei assim nesses 10 primeiros anos. Depois de 10 anos eu montei o meu consultório com uma amiga da época de faculdade e recebi alguns pacientes, sim, de endo, de indicadores no meu consultório, mas também saía muito. Mas saía muito equilibrado com o consultório, né? Um colega indicava para o outro, eu ia, atendia um paciente aqui, 15 dias outro paciente. Veio pandemia, as A coisas internet da Morgana não pioraram tá um ajudando. pouco, né? Você tá me escutando? Agora sim, tinha dado uma picotada, mas agora foi. Agora Foi? acho que voltou ao normal. Foi. Então tá. E aí, pandemia, né? O negócio já piorou um pouquinho, os atendimentos caíram um pouco. E eu tenho um grupinho de amigos da faculdade, de época de faculdade, também endodontistas, onde a gente chora as pitangas, tira dúvida de caso cabeludo, e agora o que que eu faço, o que que eu não faço. E um deles, o Fábio, um grande e querido amigo, falou: Morgana, você conhece o carinha do delivery? Eu falei: não, não conheço. Comecei a te seguir. E foi aí que eu comecei a ver seus stories, entender um pouco do que você fazia. Comprei o curso em agosto, em 2023, 22, né? Eu sou da turma de 22. Aprendi muito fazendo o curso. É, a precificação para mim foi muito legal. Eu já tinha uma tabela que eu fazia, porque eu sou a louca das tabelas, então eu tenho tudo planilhado. Mas eu consegui acertar muitas coisas, né? Muitas informações que o Léo dá pra gente. Então eu fechei a minha precificação. Aprendi a mexer com o Canva, que eu nunca tinha mexido. E, gente, ele ensina passo a passo. Eu fui fazendo. Eu posso continuar? Pode, pode. Tá É, conduzindo sozinha. não, é muito passo a passo. Eu nunca tinha visto o Canva. Eu falava, gente, pra que eu vou fazer isso? E daí eu fiz a minha planilha, a minha tabelinha de precificação, mandei pra ele. Léo, o que que você acha? Não, tá legal, tá ótimo. Eu parava a aula, ia, fazia igualzinho, voltava, ia, fazia. E consegui fazer a minha planilha de precificação. Consegui fazer o meu relatório, que, gente, faz diferença. Você manda o relatório para o indicador, ele responde: Nossa, que perfeito, que espetáculo, nunca ninguém mandou um relatório assim. E quando você não E, manda, eles cobram, né? Fala, ô, cadê aquele relatório lá? Pode não, deixar arquivado. e aí quando eu termino, né, o indicador tá lá, tá, tchau, obrigado, ó, Morgana, não esquece daquele relatório top que você me manda. Então, assim, eles gostam porque eles já arquivam e fica com todos os dados, a radiografia inicial, final, foto, né, e é realmente um diferencial.
e fiz a minha landing page com as instruções do Léo. Ficou igualzinho, copia-cola, mas ficou muito legal. E aí, quando eu fui para a parte de tráfego, que o Léo ensina passo a passo, eu assisti às aulas, mas eu não me senti segura para fazer, no sentido de não ter contato com aquilo, e eu não estava disposta a aprender a fazer, e aprender a analisar as métricas, e ter mais isso para fazer. Então, eu optei por contratar um gestor de tráfego, mas eu me enviei a minha landing page e falei, é isso que eu quero. Não quero que você faça outra, eu quero essa. Então ele pôs a minha, né, com alguns criativos que eu até aprendi a fazer com o Canva, então fui fazendo, eu mandava para ele e falava, olha, põe esse criativo. E eu comecei em agosto de 22 e foi muito legal, porque ele começou, ele falou, Morgana, comecei a rodar a campanha, tipo, 2 ou 3 da tarde. Deu 7 horas da noite, gente, eu juro, eu recebi o primeiro contato. Eu mandei uma mensagem pro Léo, Léo, recebi o primeiro contato, eu não acredito, tá acontecendo, Foi tipo, muito funciona rápido. mesmo, né? Muito rápido. O Léo ainda falou, nossa, foi mais rápido que o meu, porque eu subi, tipo, à noite, só recebi no outro dia, e o meu, assim, em 4 horas eu consegui o primeiro contato e eu fiquei, assim, muito feliz. É, E aí você fica naquela, como eu converso, o que que eu falo, né? Então, assim, é também um aprendizado pra gente. E aí eu E falava, você, Léo, o que que eu você foi a aluna respondo? que conseguiu mais contatos dentro do período de 24 horas, pelo menos Né? que eu tenho relato. Muito, foi muito rápido e foi muito contato. E aí eu tava com meu marido, daí eu falava, amor, mais um contato. Eu tava respondendo, chegou outro, tipo assim, foi muito, realmente foi muito legal e você vê que funciona, né? Que funciona mesmo. E aí você aprende a lidar com o indicador, a ver o que ele quer, ele pergunta, e você responde. E eu não tive nenhum problema com o indicador quando eu falei que a minha tabela era fixa. Eu explicava como Você sempre funcionava o trabalhou com delivery. tabela fixa na sua Não, eu região? Ou algum trabalhava lugar com você usava não, eu porcentagem? só porcentagem. Antes do curso, eu só trabalhava com porcentagem. Você Levava enxergou que com todo o os meu argumentos que material. eu dei no curso, explicando os motivos da tabela, você achava que isso era Com algo certeza. bacana, É e porque, você foi porque o colocando. que acontece? Eu tinha dificuldade de porcentagem porque eu tinha que buscar na ficha do paciente quanto o indicador tinha cobrado, em quantas vezes ele tinha parcelado, e aí ficava uma coisa meio chata para a gente fechar o E pagamento. ficar fazendo aquele Então, controle hoje, de quantas parcelas recebeu. é, E às vezes o preço entendeu? E que aí, pratica não é igual, tem pacientes que ele faz desconto, tem pacientes que ele cobra mais. E isso exato. dá um trabalho a mais pra gente, é uma preocupação, né? De ter que ficar toda vez ele sabendo quanto é que cobrou, ou às vezes quando não tem na ficha, você tem que acreditar na Mas palavra dele, né? é, é Inclusive, até complicado. botei no Então, meu aí vídeo de hoje lá um card que fala, nossa, o cara que acredita na palavra do homem, que é quando você acha que ele cobrou um valor, mas na verdade cobrou um outro e você eu não consegue vi, certeza. exato. E aí você se sente enganada, né? Você se sente passada para trás. E com a tabela fixa, o que que acontece? Assim que eu converso com o indicador, eu já falo, olha, eu trabalho com uma tabela fixa, vou te mandar meus honorários, eu trabalho desse jeito porque assim você fica à vontade para cobrar o quanto você quiser do seu paciente. Tem paciente que você acha que dá para cobrar mais e você pode fazer isso? Você cobra. Tem paciente que você quer dar desconto, você dá. O meu valor independe do quanto você vai cobrar do seu paciente, fica muito mais fácil. Eu recebo no dia do atendimento. Então, assim, ninguém reclamou. E muitos falaram: nossa, eu também acho muito melhor. Nossa, muito melhor assim, fica mais prático. Então, em relação a isso, eu não tive problema nenhum. Uhum. E, Morgana, conta pra gente aqui só uma coisa. Então, no começo lá da sua carreira, você alugava sala e você fazia os atendimentos para os colegas. E quando você fazia esses atendimentos para fora, esses colegas que você tinha, como que você fazia para captá-los? De onde que eles apareciam? Que você fez faculdade em Piracicaba e morava em Campinas. Então, entendo Exato. que não era o meio da faculdade, né? Pode até ter um ou outro, mas era Não, outra cidade. não. Então, o network, Foi por conta.
cliente. Foi, por exemplo, eu atendia numa clínica que tinha várias salas de dentistas e ali ninguém fazia endo. Ah, a Morgana faz endo, encaminha para ela. Ou então, colegas já mais, amigos dentistas mais antigos. Ah, a Morgana fez, terminou a especialização de endo, ou, né, tá fazendo a atualização, manda para ela. Mas era assim, eu dependia da indicação de colegas. Uhum. Ou de pacientes, né, que faziam tratamento comigo e indicavam, mas era muito incerto, na verdade, né? Você tinha que ficar esperando alguém lembrar de você e te indicar e alguma coisa do tipo, né? Distribuir Na currículo verdade, eu você era muito nunca fez passiva. É, distribuí, sim, distribuí também. currículo logo no começo em algumas clínicas. Procurei também indicação no. Aqui em Campinas tem a CDC, né? Que é como se fosse uma APCD, mas é só dos cirurgiões É o de da Campinas. E CDC. lá tinha um mural profissional. Então, eu entrei nesse mural e vi quem estava precisando de endodontista, daí eu entrava em contato, entregava o meu currículo vitae mesmo, sabe? Aquele bem padrão, sem nenhum caso clínico, sem Não nada, sei se e você ficava acompanhou a live ontem esperando. da Paula, mas ela disse que fez a mesma coisa lá em Ribeirão, ela imprimia Exato, consultórios nas regiões mais centrais e entregando. Então, exato, veja, com 20 anos de formada, tem 10 a mais que eu. Então, já há 20 anos atrás, foi logo próximo de quando você se formou, você já fazia isso, que é uma coisa que a Paula, depois de 15 anos, também continuava fazendo. E que é um hobby exato, que perpetua já há muito tempo, mas que ele, desde aquela época, como você mesmo está dizendo, ele já não era efetivo. E ele continua não sendo, né? E aí, exatamente. depois que o curso entrou na sua vida e você teve contato com esse tipo de conhecimento, você conseguiu ter 4 num dia, mas não sei quanto no outro, não sei se você chegou a totalizar quantos contatos você teve durante todo o processo que você rodou os Ai, anos, mas não, talvez nesse período, sei lá, de meses que você rodou, mais do que a sua vida toda distribuindo currículo, só que assim, sem ter que sair de sua casa, sem ter que ir atrás de quem não estava exato, interessado em você, porque quem sem te procura exato, sem. já tem um interesse. Eita, travou. Picotou. Falei, quem já te procura, que chega por meio dos anúncios, é porque já conheceu o seu trabalho, porque já tem interesse em Exato. você. Totalmente E diferente de tá. quando você vai atrás, né? Cortou? Cortou, voltou agora. Voltou. E aí, então, e Tá travando, né? esse colega seu que apresentou meu perfil, você sabe de onde que ele me conheceu? Foi de tráfego? Foi seguindo? Eu acho que foi pelo Instagram. Pelo Instagram também. É, porque ele falou: Você conhece o Instagram do carinha do Indo Delivery? Eu falei: Não. Aí eu comecei a te seguir. E, e fala pra gente aqui, que pode ser a dúvida de outras pessoas também. Você falou que você optou por contratar o serviço de um gestor de tráfego, né? Sim, Com o que você aprendeu no curso, do que tem no conteúdo das aulas, você acha que você seria capaz de fazer uma campanha, de subir e fazer aquilo, né? sim, sim. E tudo bem, você optou por não seguir esse caminho, por delegar essa função para alguém, mas você, de certa forma, também tinha o conhecimento para entender se aquilo que ele estava te propondo ou fazendo era correto ou se ele estava só Exato. te enganando e tomando seu dinheiro, né? Exatamente. Daí eu fiquei justamente com esse conhecimento e com essa percepção de conseguir acompanhar o que ele estava fazendo. Então, às vezes, quando eu percebia que diminuía um pouco o número de contatos, eu já entrava em contato com ele e falava, viu, caiu, vamos ver um outro jeito, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, mudar a distância, mudar público, né? Vamos Uhum, nichar diferente. Então, você consegue, conversar com o gestor, né? Embora não seja eu que estivesse fazendo, eu conseguia conversar com ele e dar algumas ideias ou a gente discutir o que precisava mudar, né? uhum. E escapou, tava coisa, o negócio da ponta da língua que eu ia falar. Eu fiz, eu estava vendo agora, eu fiz 7 meses Uhum. de campanha. De campanha. Ah, legal. Eu Você fiz, sabe eu bem mais ou usei, menos o valor investido no período? eu coloquei R$ 20 por dia Uhum. e por 7 meses. E aí
eu parei porque eu não tinha mais horário, né? Eu lotei a minha agenda e aí eu não ia conseguir ter mais indicadores, porque aí o indicador que eu recebi pelo tráfego gostou do meu trabalho, já me indicou outro, então eu consegui o indicador pela indicação do que eu consegui no tráfego, e aí eu não estava mais conseguindo ter agenda, então eu parei o patrocinado. Então, já faz quanto tempo que você não roda? Um ano, Ah, bastante. já faz. E agora eu lembrei o que eu ia te perguntar aqui, que eu tinha travado aquela hora. Em relação aos criativos, aos anúncios que você rodava, você é uma pessoa que fez anúncios em vídeo, gravando, falando com a tela, ou foi mais low profile, fazendo fotos, canvas, coisas escritas, sem Só, aparecer tanto? é, não gravei nenhum vídeo, foi só criativo escrito. Uhum. Você lembra mais ou menos quantos diferentes você fez? Acho que 3 ou 4. Três, Um foi quatro. carrossel, o outro foi só uma, o outro foi outro. Foram 3 ou 4 criativos só. Sabe que Mas, nesse, mas nessa captação minha para o evento do Profissão Notes Delivery, é claro que tem criativos de captação, criativos de lembrete, tem uma série de criativos diferentes com objetivos diferentes. Mas por baixo, assim, eu chutaria que foram feitos 50 até agora. Sendo que muitos deles são vídeos, outros são desenhos no iPad, papel, guardanapos. uhum, Quando a Amanda faz para os eventos dela, é tipo 100 para cima. E muitos incluem vídeos ou coisas que tem a voz dela, a narração, a reação, aham, meme, alguma coisa assim. Então, veja, você conseguir esse resultado, lotar sua agenda e parar de rodar com 3, 4, e você nem pôs o seu rosto, porque foi uma opção sua de não colocar, e é uma possibilidade, né? Tem gente que não gosta, ou não tem intimidade, não está bem, não gosta desse tipo de exposição, mas ainda assim você teve um ótimo resultado, né? tive. E, assim, se você pudesse falar, você já falou aí da questão da tabela, né, da precificação, uma outra virada de chave, assim, bacana, boa, que o curso te trouxe, o que você podia agregar, assim, que você fala, nossa, isso aqui realmente valeu para mim, mudou muito a forma como eu fazia o meu delivery e eu entendo que isso foi fundamental para mim. A tabela fixa, né, que eu já falei, que eu acho que foi o primordial. É, e eu acho que a gente tomar as rédeas da nossa especialidade, sabe? Quando a gente fica é, só dependendo de alguém querer te chamar, de algum paciente te indicar, a gente fica muito à mercê. E quando a gente vai para o tráfego, quando a gente aprende a fazer de uma maneira mais profissional, fazer o relatório, a gente toma as rédeas e a gente põe as regras, né? Recebi muitos contatos de pessoas que assim que eu enviava a minha tabela, nossa, mas tá caro, nossa, mas isso é praticamente o que eu cobro do meu paciente, não dá para baixar? Aí você pode falar, não, não dá, né? Eu precifiquei, eu estudei, né? Tem todo um processo por trás desse preço. Eu não fiz assim Então, não dá. para saber o valor, eu realmente pensei naquilo que eu preciso receber para valer a pena eu sair da minha casa, né? Entendeu? Então, e aí você percebe o quanto você realmente quer e abaixo daquilo não vale a pena, né? Não vale a pena e não, eu não quero, muito obrigada. E a gente que decide, né? Eu quero isso, eu quero, não quero, agora eu vou rodar mais, eu tenho certeza que eu vou conseguir mais indicador. Não, agora eu vou parar porque eu não consigo mais. E eu acho que foi isso, foi me sentir no poder do que eu realmente estou fazendo. E a Maria Fernanda, aluna nossa, aluna minha, escreveu uma frase no grupo hoje, e ontem ela falou aqui na live também um comentário, que ela diz assim, que ela passou a se sentir a protagonista da própria história dela no delivery, e não mais Exatamente. ser coadjuvante, ou ficar dependendo, ficar à mercê. Eu acho que essa frase dela de ontem e de hoje, que ela repetiu a frase, casa exatamente com essa colocação sua agora, né? E E também aí a gente
gente consegue, como você falou no grupo e como outras pessoas falaram, a gente consegue começar a substituir os que não estão valendo tanto a pena, né? Aí você vê e fala, bom, esse daqui não me dá uma condição legal, toda vez que eu venho aqui está quebrado, toda hora, né? Então, e aí você fala, bom, então eu quero eliminar esses dois. Então agora eu vou rodar para conseguir mais dois mais próximo de casa, com que eu consiga, né, melhorar minha condição, que me dê uma condição melhor de trabalho. E você consegue, que foi o que eu fiz, acho que em setembro ou outubro do mês passado, eu aumentei a minha tabela. Por quê? Porque eu já estava com muitos, não estava dando conta, e falei, não, vou aumentar. E aí conversei com os indicadores que eu já tinha, olha, né, vamos fazer um reajuste e tal. E ninguém falou, não, Morgana, então agora eu Ah, não quero mais você, que legal. Isso mostra que o né? trabalho Então, tem sido muito bem feito, tem agregado, tem provado seu valor e que né? é E justo aí a que gente muito custa consegue. e muito vale, né? Então, se o pessoal realmente conseguiu perceber o valor naquilo que você está entregando, né? Eles fazem um gosto aí em continuar pagando, ou eles vão aumentar para o paciente, ou eles vão diminuir a margem deles, para que você continue na equipe podendo entregar um excelente trabalho. Exatamente. E você não falou de uma parte que muitas vezes acaba sendo comum no começo da carreira das pessoas, né, das nossas carreiras. Convênio, diária, esse tipo de situação você também chegou a trabalhar ou você já logo foi para o consultório, para os deliveries? Como é que era Não, essa parte para você? é, não, eu atendi um pouco de convênio no começo, por 1 ou 2 anos, mais ou menos, mas daí você cai naquela que realmente não vale a pena, glosa muito, por besteira, né? Por nem é problema técnico, goza porque a radiografia glosa porque a radiografia tá mal processada, glosa porque não sei o quê. Então você começa a entender que é uma, né, teoricamente, é um colega seu dentista que está barrando as suas coisas, né? Então, já caí fora. E ontem, até quando a Paulinha falou de diária e tal, gente, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava num consultório que eu recebia 7,50 a hora. E eram 10 horas por dia. Eu Amanda, recebia quanto que um 70. estagiário de direito recebe por hora? Vendendo brigadeiro. Eu recebia R$ 75 o dia fazendo endo, 10 pacientes de endo. Mas sabe que teve um lugar que eu Juro. trabalhei que era de convênio e que a dentista lá, ela meio por hobby, por gostar, mas ela fazia disso um negócio também. No momento em que ela estava sem paciente, ela ficava enrolando o brigadeiro gourmet para ir vender na igreja dela. Ganhava mais. Ela conseguia. Eu falava, Miriane, você vai ganhar mais com esse brigadeiro do que eu com essa MOD que eu acabei de fazer aqui para ganhar R$ 36, Fácil. quebrando no meio, né? Que era 50% do convênio. Então, 7,50 é puxado. Não, Se alguém aqui nos exatamente. comentários conseguiu ganhar menos que 7,50, por favor, deixa um comentário aqui pra gente mandar uma caixa de lembrança para você. Juro por Deus, gente. Mas isso passou, isso passou. Agora eu conheci o Léo, tô cheia de indicadores. Ontem a Paulinha, alguém perguntou quantos indicadores a Paulinha tinha, e eu fui contar, porque eu tenho tudo planilhado, né? A doida da planilha. Eu tô com 35 indicadores. Minha nossa. Então, lógico que não é frequente, né? Não é o mesmo fluxo sempre. Tem um que me chama a cada 2, 3 meses, tem um que é praticamente toda semana, mas eu fui contar, são 35 indicadores. Tem um que eu tenho há 15 anos, E teve um negócio né? Que a gente é parceira há 15 comigo anos. esse mês agora de fevereiro, no final do mês, teve 2 consultórios que eu fui, que os 2 indicadores chegaram para mim e falaram assim: poxa, Léo, você tá percebendo que o movimento de endo tá dando uma diminuída, tá mais fraco, mesmo depois do carnaval a coisa não engrenou? Aí eu olhei pra cadeira e falei, olha, desculpa, não, porque assim, como eu trabalho eu tenho aqui hoje 22 indicadores frequentes que eu frequento, tipo, sempre, sempre, sempre. Eu falei, então no momento em que para você eventualmente pode ter caído alguma coisa, para o outro, o paciente está faltando aqui, está sobrando ali. Então, para mim, não acontece essa queda.
né? Sim, E isso é uma vantagem nossa do delivery em relação ao consultório brutal, porque ainda mais numa cidade como São Paulo, pô, você tem regiões aqui, norte, sul, leste, oeste, uma extensão territorial grande. Você em Campinas tem cidades vizinhas, então, putz, não estou conseguindo muito paciente em Campinas, beleza, vai para Hortolândia, vai para Montemor, vai para Sumaré, você consegue captar nas vizinhas, consegue rodar o tráfego nas vizinhas. Então, em algum lugar, esses pacientes vão estar. Todo mundo precisa de sim, dor de dente em algum momento, né? Basta você fazer com que eles te encontrem e os dentistas, consequentemente. Então, quando a gente consegue uma rede madura de indicadores dessa forma, a gente sempre tem trabalho. E não sei se você já colocou em prática aí a lista de transmissão para quando tem desmarque em cima da hora, mandar mensagem para conseguir preencher com rapidez. Isso também é uma sacada que, assim, é bom. É, não deixa, você só não trabalha se você não quiser, né? exatamente, é isso mesmo. Teve uma colega aqui que perguntou a questão de recibo. Deixa eu ver onde é que estava essa mensagem. Eu recibo. Quem emite o indicador, como você faz para declarar seus rendimentos? Declaração de rendimentos. Bom, eu vou responder aqui como que eu faço. Se você quiser complementar alguma coisa, Morgan. Eu Sim, hoje seria interessante para mim ter uma PJ para eu fazer emissão de nota fiscal em todos os casos, pensando na renda que eu tenho dos deliveries. Porém, pela minha condição atual de funcionário público, eu não posso ter uma PJ no meu nome, a não ser que eu tenha uma sociedade com alguém, e aí isso se torna mais complicado, então para mim não é interessante, eu faço tudo na pessoa física. Então, eu faço os recibos, na enorme maioria esmagadora das vezes, da parte que eu recebo no nome do paciente. O dentista dono da clínica faz um recibo complementar. Quando o paciente questiona, mas por que dois valores? Porque uma parte é dele, outra parte é da clínica. Mas está ganhando em cima? Não, mas ele está usando a minha estrutura, porque você vai ser atendido por ele onde? Na casa dele? No carro? Não dá, você tem que ser atendido no consultório. E isso tem um custo. Então, a esse custo cabe a minha parte do tratamento. Então, o paciente entende a situação e fica com os dois recibos. Alguns pouquíssimos indicadores, e dá para eu contar no dedo aqui, talvez um ou dois, para que isso não aconteça, eles pedem para que eu dê o recibo do valor integral do tratamento, para alguns casos, e outros casos eles dão o recibo do valor integral. Então, às vezes eu dou, às vezes eles dão, e aí a gente vai fazendo uma continha ali de mais e vai menos e vai equilibrando. equilibrando. E uma única faz por uma modalidade de RPA, recibo de prestador autônomo. Então aí ela faz um cadastro meu junto à contabilidade dela, emite uma guia e nessa guia já sai descontado imposto de renda e contribuição social aí dos recibos. Tem alguma coisa para complementar ou você é mais ou menos na Não, mesma linha? é isso também. Eu dou da minha parte, em nome do paciente, exatamente. E eu não recebo nenhum por RPA, é tudo de pessoa física para pessoa física, como prestação de serviço, né? E eu não tenho PJ, eu sou PF, então é desse jeito mesmo que eu faço. Uhum. E é o livro caixa para bater dos lucros, né? Exatamente. Faz lá o carnê-leão mensal, tudo certinho. Gabriel, dois recibos. Imagina que o tratamento custou R$ 1.000. A sua parte é 500. A outra parte do dentista é 500. Então você dá o recibo só daquilo que você recebe. Você der o recibo dos 1.000, você vai estar pagando sobre 1.000, só que você está recebendo sobre 500. Então o paciente pagou 1.000, ele precisa receber do valor integral. Então você dá um e o seu indicador, dono da clínica consultório, dá o outro. Pergunta da Érica Ribeiro. Morgana, quando foi sua virada de chave para começar a ter indicadores sérios e que realmente pagassem pelo seu serviço? Érica, eu sempre trabalhei, né? Todos os meus indicadores me pagavam pelos meus serviços e mesmo quando era porcentagem, eu tinha um mínimo, né? Então, se o consultório cobrasse muito pouco e eu ficasse com 70, mesmo sendo 70%, que era o que eu recebia, pouco, eu não aceitava. Então, eu já tinha um mínimo, mesmo sendo porcentagem, né? E foi com o curso do Léo que eu entendi que o fixo é melhor. Então, fiz toda a minha precificação e falei, olha, abaixo disso não dá. E todos entenderam, e porque são também pessoas sérias, entendem o que a gente gasta, não só de material, né? Tem aí, no meu caso, 20 anos de formada, 15 de especialista, né? Já passei por muita coisa, já tenho uma experiência, uma bagagem, e então eles não questionam, né? Alguns que não aceitam é porque, olha, Morgana, o que você está me cobrando é o que eu cobro do paciente, ou muito próximo disso, para mim fica inviável.
Ok, sem problema. Então, próximo, né? Campinas é muito grande, Procure a alguém gente bota mais tráfego para rodar até que chegue alguém que pode pagar aquilo que você quer receber. Exatamente, essa é a vantagem. Você tá com o tráfego, você consegue mostrar o seu serviço para muita gente ao mesmo tempo, né? Então são muitas pessoas vendo e quem se interessa entra em contato e se de repente uma não der certo, tem mais tantas outras vendo seu anúncio e te procurando. Então não fique com medo de falar, olha, não dá para eu ir, porque não vale a pena você ir, né? Confia no tráfego, confia no criativo, pergunta pro Léo, pergunta para um gestor, seja lá quem for, que você vai conseguir indicador. E a partir do momento que você está com a agenda já mais cheia, você pode se dar o luxo de escolher, né? Então, veja, se Exato. hoje você tem 35 indicadores, você provavelmente não tem tempo para mais absolutamente nada. Então, Não. veja, se um dos seus 35 eu falar, eu não vou aceitar o seu reajuste, está muito caro que você vai cobrar. Ok, eu tenho outros 34 que aceitam e eu vou decidir se eu vou querer repor esse um que está faltando ou não, roda um tráfego aí. Inclusive, posso pôr até uma tabela maior, porque de repente, se eu pego esse outro aí, eu pego desses 34 que está em último ali, o lanterninho, que me dá menos trabalho ou mais longe da minha casa, e também, eventualmente, desfaço até a parceria com ele para substituir. Exato. O tráfego, ele coloca a gente numa posição de vantagem, porque a pessoa que vê o seu Você anúncio... toma as rédeas, né? Exatamente. A pessoa vê o seu anúncio, vê a sua página, vê os elementos de autoridade, fala, putz, eu quero essa pessoa. Vamos ver se eu posso pagar. E aí vai, manda mensagem, passa todo o script. Então, quando a pessoa vem falar com você, você já sabe que ela está interessada. A brincadeira é diferente. Espera que a Amanda quer falar. A Erika fez uma pergunta. Você cobra valores diferentes por dentes, tipo anteriores e posteriores, ou o valor é único? Você cobra... Deu pra ouvir? Você cobra valores diferentes Sim. por dentes ou anterior, posterior, pré? É tudo um valor só? São 3 grupos, né? Os anteriores, os prés e os molares. Tratamento e retratamento são 6 né? São diferenciações aí. E daí tem as coisas. Daí tem as coisas a mais: cimentação de pino, selamento de perfuração, remoção de núcleo metálico, remoção de coroa. E você faz provisório para o paciente não ficar sem o dente? Faço, cobro tanto. E daí, o que foge daquela tabela que o Léo ensina, a gente conversa, né? E daí o indicador aceita, porque não tem outra opção, né? Eu preciso retratar, mas preciso tirar um pino. Se ele não tira, eu tiro. Se eu tiro, eu cobro. Né? Então, tudo acertado antes, sem problema. Doutora Gedai Siqueira. Então, o valor final para o paciente seria o valor da nossa tabela, mas o que a gente está falando? Isso. A Gedai está perguntando aqui se o valor final do paciente é o valor da nossa tabela, mais aquilo que o indicador cobra. Sim, essa é justamente a ideia de fazer uma tabela. Inclusive, se o indicador tiver dificuldade em colocar valores a mais naquele tratamento específico, porque ou está fazendo já um tratamento muito caro, ou que o paciente não tem tanta condição de você cobrar mais caro, ele, pelo menos, a tabela do endodontista, ele vai respeitar. Aquilo ele tem que ser fiel para que, pelo menos, o dentista não tenha que pagar do próprio bolso, né? O endodontista. A Denise está perguntando, Morgana, quantos pacientes, em média, você atende por dia? Essa é uma boa pergunta. É o seguinte, envolve um pouco do jeito que eu trabalho. Na maioria dos casos, eu tenho uma filosofia de sessão única, né? Independente se é necro, se é bio, se tem lesão ou se não tem, tá? É aí a filosofia que eu sigo da Unicamp. Então, o que eu converso com os indicadores? Eu peço 2 horas de atendimento por paciente, que é um tempo que eu consigo me apresentar para o paciente, sentar, conversar, tirar algumas dúvidas, fazer todo o tratamento que eu preciso, com o rotatório, com o localizador, finalizar o atendimento, dar as orientações pós-operatórias, eu sempre medico o paciente antes de sair. Então, 2 horas para cada atendimento, para mim, é suficiente. Sem pressa, sem estresse, a gente às vezes tem que acalmar o paciente que está com medo, que vem traumatizado, então eu não gosto de correria, eu não gosto de paciente me esperando. Então são 2 horas por atendimento, então eu atendo 2 de manhã e 2 à tarde. Geralmente eu peço para o indicador
marcar 2 pacientes no mesmo dia que eu for, porque daí, né, tem o meu deslocamento, tem a sala que ele já vai deixar de atender. Então, 2 de manhã e 2 à tarde. E nem precisa de muito mais que isso, né? Porque uma vez que você escolhe a sua própria tabela, você põe um valor bastante condizente com aquilo que você vai receber. Você trabalha feliz. Poxa, você vai botar 8 num dia pra quê? Que pressa é essa? Besteira. Não precisa de É tudo isso, né? desnecessário. Aí teve uma outra pergunta. Ah, isso aí já casa com a pergunta da Vanúbia, que é qual o tempo médio vocês colocam para cada paciente? Você falou 2 horas, é o que eu coloco também, independente se é anterior, pré, tratamento ou não. Eu prefiro que sobre Exato. tempo do que falte. Se sobrar tempo, eu já aproveito para exportar radiografia, fazer relatório, dar uma arrumada na sala, fazer stories no Instagram todo dia. Ou na Exatamente. vai tomar um café, vai trocar uma ideia, vai falar com a secretária. Sempre tem alguma coisa para fazer. Tempo de sobra Sempre. nunca é de sobra. Né? Nunca, nunca sobra. Faltar, exatamente. O que sobra a gente sempre aproveita. Agora o que falta já complica um pouco. Exato. Fernanda perguntou o seguinte: se fosse por porcentagem, o que vocês julgam justo hoje? Fernanda, é difícil você falar numa porcentagem absoluta, porque a porcentagem ela é uma porcentagem em relação a algum valor. Então eu vou te falar assim, nossa, Fernando, olha, eu julgo que 40% eu acho que já é um valor suficiente, por exemplo. Tá, mas 40% de quanto? De R$ 400? Então você vai ter 160 para fazer uma endo? Não vai nem te pagar o custo, né? Então, antes de pensar em qual é o valor justo da porcentagem, a tabela de custo é obrigatória. Porque se você sabe quanto custa, você sabe que se te oferecerem uma porcentagem de um valor que for muito próximo ao seu custo, não vale a pena. Pode estar te pagando 80%, só que se for 80% de 500 conto, não, de 500 não, mas de R$ 300, por exemplo, no molar, não vai valer mais te pagar os seus custos. Né? Então, a porcentagem é alta, mas não quer dizer muita coisa em valores absolutos. Né? E quando você vai nos consultórios, Morgana, para você atender, na maioria das vezes é sozinha, tem auxiliar, o pessoal te ajuda? Eu atendo sozinha. Desde a faculdade, os atendimentos já eram individuais, atualização, especialização, tudo sozinha. E então eu aprendi, eu me acostumei a sozinha. Tem um consultório que eu vou que tem auxiliar, mas assim, eu não sei atender com auxiliar, sabe aquele negócio que você já sabe o que você faz, você já pega, você já suga, você já isola, e a auxiliar fica lá, tipo, olhando sem saber o que fazer e eu sem saber o que ela pode fazer. Então, eu tô acostumada a atender sozinha. Você usa a lupa? Também usa a lupa? Quando eu saio do meu consultório, eu uso lupa. Quando eu tô no meu consultório, eu uso microscópio. Aí você faz microscopia sozinha? Faço sozinho. Você faz É microscopia sozinha, completamente você faz qualquer possível. coisa. É completamente possível fazer sozinha com microscópio. E a questão dos materiais, Morgana, como é que você faz? Todos eles você acaba levando então para o seu consultório e lava e esteriliza por lá. Como eu tenho um consultório, lá eu tenho a minha auxiliar, eu não lavo nada nos consultórios que eu atendo, né? Eu empacoto tudo contaminado, levo e ela lava e esteriliza para mim. Eu tenho essa facilidade, né? Ana, tentei negociar reajuste da diária que recebia de um indicador de Alphaville, me deslocava lá de Guaratinguetá e ele não quis porque era muito vantajoso o valor que pagava. Dei graças a Deus que não vou mais. Boa, Ana. É isso aí. Exato. A gente tem que aprender a demitir paciente e indicador, né? A gente não pode ter medo de falar, olha, assim não tá legal para mim, vamos conversar, vamos tentar ajustar. Se ele não vê que vale a pena aumentar o seu valor ou melhorar alguma coisa que você pediu, que você mostrou que vale a pena, se para ele não vale a pena, ele não tá te valorizando. Então, procura outro porque não dá, né? A gente tem que se valorizar e colocar o mínimo ali de condições de trabalho. A Olivia está perguntando onde está essa tabela. Olivia, essa No tabela curso! a fazer no curso. Faz o curso! Ai, não preciso falar mais nada. Morgana, toca daqui.
Média de custo de uma hora em sessão única. Brumilane, no curso tem também. Não, brincadeira. Aí vai depender muito da lima que você usa, em quantas sessões você faz, se você usa medicação intracanal. Pô, só o Ultracal aí é uma paulada, custa caro para danar, rende pouco, depende do cimento, depende quantas vezes você reutiliza a lima. Então, essa é uma questão muito sensível, difícil da gente abordar aqui. Ô, Morgana, você nas suas captações aí de tráfego, e pensei aqui numa coisa, você chegou a fazer captação para tentar conseguir indicador para o seu consultório ou o paciente final em algum momento, ou você sempre mirou os deliveries? No curso e no tráfego pago foi só para endodeliveries. Antes, inclusive, do curso, né, eu tentei conversar com os indicadores que eu ia aqui em Campinas, né, os mais antigos, de tentar levar para o meu consultório, explicar as vantagens, né, que lá eu tinha um microscópio, né, algumas outras tecnologias que eu não conseguia carregar, mas não consegui, tá? Não sei se é porque o próprio indicador fica receoso de mandar o paciente para o meu consultório, com medo de que de repente eu desvie alguma coisa, ou se o consultório está longe do meu e aí o paciente reclama que está longe, que prefere continuar lá. Então, eu esbarrei nessas justificativas aí e me vi num consultório meio que vazio, né? Com dificuldade para encher. Então, eu falei, não, já que eu não estou conseguindo trazer para cá, não estou conseguindo encher minha agenda no meu, eu vou sair. E eu vou sair com o seu curso. Então, foi aí que eu realmente falei, não, vou sair, vou com o tráfego, conseguir indicadores, e agora eu divido mais ou menos assim, eu fico uns 40% do tempo no meu consultório e 60% no Que delivery. legal. E a sua ideia é diminuir o tempo do consultório? Você quer aumentar o consultório? O que você pensa assim daqui para frente? Qual que é o seu objetivo? Eu gostaria de aumentar o consultório e diminuir o delivery, né? Por quê? O delivery não tá dando super certo, você não consegue um monte de indicador? Sim. Mas é também um pouco cansativo, né? Então, não penso em abandonar, não, porque é um faturamento legal que a gente tem, porque dá para ganhar dinheiro com o delivery, né? Aliás, depois que eu comecei a fazer o delivery com o Léo, até mandei para ele. Eu alcancei 5 dígitos no mês e todos os meses eu consigo 5 dígitos fazendo delivery, Que legal. né? Todos os meses eu consigo. Que legal. Então eu não quero parar, Gente, porque 5 dígitos é 10 pau por mês, viu? Pra quem não sabe, exatamente. 5 dígitos, 10 pau. Fora consultório, fora, e ó, Não, no mínimo... 10 a 99 mil. De 10 mil a 99.999. Né? Céu é o limite, mas assim, eu consegui, eu alcancei isso com o delivery, né, depois do curso do Léo, então não pretendo parar. Mas é cansativo, né? Você tem que estar disposto a carregar mala, a pegar chuva, a chegar no consultório. É assim, a primeira vez que eu chego num consultório, você faz meio que tipo assim, uma visão de raio-x, sabe? Você escaneia tudo e fala, bom, aqui eu vou pôr isso, aqui eu vou pôr aquilo. Então você vai escaneando e sabendo como você vai montar suas coisas. E isso cansa. E aí eu brinco com as secretárias, eu falo, gente, agora eu vou montar meu circo. E aí abre a mala e tire, monta e arruma. E cansa um pouco, mas tudo tem seu ônus e seu bônus, né? Então, não pretendo parar o delivery, mas eu queria aumentar um pouco o consultório. Talvez meio a meio, talvez inverter um pouquinho, né? 60 consultório, 40 delivery, mas parar eu não vou parar. É que tem uma coisa, né? Quando você tem a agenda sempre cheia de indicadores te chamando, você tem vamos dizer, a segurança, a tranquilidade que você só tem que ir lá e atender, né? O paciente Exato. já está corretamente diagnosticado, se você firmou uma parceria da forma adequada e tomou os cuidados de pedir exames, questão de diagnóstico toda antes, você... Veja, toda a parte trabalhosa, que é captar o paciente, botar na cadeira, diagnosticar, vender o tratamento, convencer ele que precisa ser feito, tudo isso já foi. Então, você só tem que pegar suas coisas, sentar e fazer o que você mais gosta de fazer, que é fazer o canal do cara, né? Exato. E depois vira as costas, pega seu dinheiro
e tchau, sua responsabilidade ali com o estabelecimento, com o local, com tudo, acabou. Né? Lógico, tem o pós-operatório, tem os casos que a gente tem que, né, dar o suporte aí, eventualmente, mas bem dizer, você fala, vou ali que eu já resolvo. E no nosso consultório, às vezes não é assim, às vezes a gente tem que ir, convencer o paciente, vender, aí vai querer parcelar em 2, 3, 10 vezes, aí, mas pode isso, mas pode Pix, mas pode... A gente fica mal acostumado, na verdade, né? Também. E às vezes o paciente fala assim, então, doutora, agora a gente vai acertar, né? Eu falei, não, seu fulano, aqui eu só trabalho. Quem recebe é a secretária, quem recebe é o dentista, aqui eu faço meu trabalho, a senhora acerta tudo com eles. Mas a senhora não vai receber. Eu falei, não, depois eu me acerto, fica tranquila, a gente já... É assim que a gente trabalha. Tá. Então, é assim, a gente fica mal acostumado, né? Sim. Lucas fez uma pergunta muito boa aqui, Lucas. Obrigado pela sua pergunta. Demorei para responder, mas espero que você esteja aí ainda. Lucas disse, tu comentou que não precisa ser especialista para conquistar os indicadores. Como criar autoridade em anúncios sem ser especialista? Lucas, um dos primeiros Reels que eu postei aqui no meu feed, tá lá, não precisa ser especialista para fazer no delivery. Depois assiste lá. E eu faço uma comparação minha com um colega meu de faculdade, 1 ano a mais, que não é especialista e fazia casos muito mais bonitos que os meus enquanto eu estava na especialização. Então, ok, o nome, especialista em endodontia, ele agrega pelo nome em si? Sim, beleza, ele agrega. Mas vai contar muito mais os casos que você tem feito, os processados, radiografias, controles, preservações, do que o papel em si falando que você é especialista. Então, uma das minhas primeiras alunas do OD10X era uma odontopediatra. E aí, quando ela foi conversando comigo, para a gente ir fazendo junto ali o portfólio dela, tudo, depois de muito tempo eu fui descobrir que ela não era especialista em odontopediatria, mas ela era odontopediatra há 20 anos. Então, ela tinha um monte de foto com um monte de criança, um monte de bichinho, e as fotos do caso, e o conhecimento dela, e o tanto de coisa, bagagem que ela já tinha carregado, experiência no manejo, etc. Que você olha e fala, essa pessoa que ela não precisa de uma especialização. A vida tornou ela uma especialista, né? Exato. Então, trabalhando, né? Ora as bundas murchos, técnica HBM, fazendo com que você tenha um portfólio de casos bem feitos para você apresentar para o seu indicador, muitas vezes conta mais do que falar, eu sou especialista pela Uni, qualquer coisa aí, pela faculdade que for, porque você vai estar mostrando de fato o que você faz aí no dia a dia do seu trabalho. Deixar mais perguntas aqui. O Jota tinha perguntado, hoje como você enxerga que são o mercado de indicadores? A maioria encaminha, ou a maioria tenta fazer, ou a maioria tem um endo na equipe? Como você enxerga o mercado de indicadores, Morgana? A maioria tenta fazer, encaminha ou tem um endo já na equipe? Eu acho que a maioria já tem um endo na equipe, porque endo não é uma coisa, eu não gosto, mas eu vou fazer aqui, vou dar um jeitinho ali. Não, gente, ou ama ou odeia, não tem essa de eu vou tentar fazer. Então, eu penso que a maioria já tem um endo na equipe, e penso que as clínicas vão querer cada vez mais manter o paciente dentro da sua clínica, então vai ter um especialista ou um profissional de cada área na sua clínica para atender ali o paciente, para ele não precisar sair, que foi a dificuldade que eu tive. Então, eu penso que são equipes multidisciplinares dentro do mesmo espaço. Agora vamos só lembrar uma coisa, Jota e Morgana. Olha o tamanho do Brasil, olha o tanto de dentista que a gente tem espalhado por aí, o tanto de clínica que a gente tem espalhada por aí. Então, por mais que haja um dentista já numa determinada equipe, se esse dentista é mulher, às vezes essa mulher vai engravidar, vai se afastar. Se é um homem, também pode, às vezes, ficar doente, sair ou deixar aquela equipe. Então, por mais que exista, sempre vai ter aquele endodontista ou aquele especialista que pode se encaixar no quadro reserva. Eu sou um Com certeza. tenho um tempo limitado. E às vezes meus indicadores precisam de mim para ontem. Então, hoje mesmo eu recebi uma ligação, a pessoa, nossa, tem um pino aqui de fibra, o paciente está urrando de dor, eu não sei o que eu faço. Olha, eu não consigo te ajudar hoje, nem amanhã, nem depois, eu não consigo te ajudar.
Então eu vou precisar de um braço direito aqui. Então eu mesmo, que nem clínica tenho, eu preciso de um braço direito, de um braço esquerdo, eu preciso de gente para me ajudar, não é? Então, num consultório, com certeza isso vai acontecer. E aí, quando o seu anúncio roda e ele atinge aquela pessoa, e é um anúncio bom, e a pessoa fica impactada por aquilo que ela viu, muitas vezes ela printa, ela guarda, ela fala, sabe aquele vai que eu preciso? Quando você salva, você vê aquele Reels daquele restaurante, você fala, esse mês não dá, mas no próximo eu vou, então eu vou guardar aqui para ir, ou numa outra oportunidade, né? Então, pode ser que ele veja seu anúncio, se interesse, entre no seu site, até converse com você e pegue sua tabela. Mas não feche nada naquele momento. Mas depois, no eventual necessidade, ele vai te chamar. Quem foi que viu uma vez um negócio que fala que um anúncio precisa bater 5, 6 vezes na pessoa para ela te chamar? Tem um É a média de Google, né? 8 vezes. Aliás, eu tô parecendo Lombardi hoje, né? Só a voz. Só a voz, né? Não importa a maioria, né? Tipo, dane-se a maioria, quantos ele precisa? 5? 6? 7? Uhum. Isso já é suficiente. Exatamente. Então, tem algum dentista trabalhando mal que quer substituir, mas não sabe, o consultório não sabe como. Ô Jota, com perdão da expressão, dane-se o mercado, cara. Porque você não precisa do mercado inteiro. Quantos indicadores você já tem? Quantos você precisa para lotar a sua agenda? Eu não sei como que a Morgana consegue com 35 e mais um consultório. Eu acho que a Morgana deve ter uma gêmea aí que chama a Morgana e faz com ela. Porque, assim, eu com 22 já não dou conta, né? Então, cara, quanto que você vai precisar? E não sei aí de onde que é a sua cidade. Acho que você já falou comigo no inbox. Talvez seja de São Paulo. Cara, olha o tamanho disso aqui. E outra coisa, quando você distribui currículo, você corre o risco de cair em vários que já tem consultório, que está feliz, que não precisa. Agora, quando você roda e você espera o indicador chegar até você, com certeza aquele que chegou precisa. Então é muito mais certeiro porque você já sabe que ele está precisando. Se ele te procurou, ele já está precisando. É a voz da consciência falando aí. Deu para escutar? Legal? Saiu bom aí o som? Sim. Deu? Só atualizar seu portfólio, isso mesmo. Caetano perguntou, as estratégias presentes no curso são replicáveis para outras especialidades? Sim, Caetano. Inclusive, por isso que o nome do curso é Odonto Delivery. Calma, não vou dar esse spoiler, não. O nome é Odonto Delivery, não Endo Delivery, tá? Todas as especialidades aí que se deslocam, que fazem esse tipo de atendimento, são elegíveis para utilizar essa estratégia. É claro que aqui muitas vezes eu puxo a sardinha para endo, porque quando eu vou mostrar os meus stories do dia a dia, eu estou aonde? No consultório fazendo o quê? Canal. Então, por conta do conteúdo que eu produzo, eu acabo atraindo mais pessoas que vê lá. Então, putz, hoje eu postei um caso clínico lá difícil que eu fiz. O Stories explodiu. Porque eu tenho certeza que quem é implanto ou de outras áreas, ou olhou e falou, tá, extrairia esse dente, pô, ou falaria, ou não ia se interessar por ver o caso, porque não é a praia, né? Mas sim, você consegue aplicar. De alunos que eu tenho pediatra, eu tenho buco, eu tenho implanto, ROF e ortodontia, assim, que me vem à cabeça agora, tá? Então, sim, funciona para todo mundo. Danúbia, como vocês alinham a questão com o indicador para ver se realmente é canal? Fazem a avaliação do paciente, cobram uma consulta quando é canal? Como que você faz, Morgana? Fala aí pra gente. Na imensa maioria dos casos, eu vou e já é endo, né? O próprio indicador já sabe ali diagnosticar, muitas vezes já fez um primeiro procedimento de urgência, porque o paciente estava com dor, então eu já pego ali um acesso, pelo menos o suficiente para o paciente não sentir dor. Agora, alguns casos eu chego, radiografo, removo ali um curativo e vejo que é exo, por exemplo. Né? Então, já está acordado como indicador que se eu for até lá, eu me deslocar, ele achando que é endo, daí a gente chega, vê que não é endo, é exo, por exemplo, eu cobro um valor de uma consulta, né? No mínimo, o tanto que eu gastei para me deslocar até lá. Às vezes eu vou para Indaiatuba, que é uma cidade próxima, Louveira, que é uma cidade próxima, tem pedágio, tem gasolina, então, assim, o mínimo de uma consulta eu cobro quando é exo, por exemplo, né? Acho que também o custo da oportunidade, porque se você não, porque se você está lá, deixou de atender um, né, para atender o outro, exato. Né?
Então, quando alguém me fala, mas vem aqui só para dar uma olhadinha, não sei o que eu falo, você não está entendendo. A olhadinha, Exatamente. mas eu estar aqui para dar essa olhadinha, eu estou deixando de estar em outro lugar, fazendo muito mais dinheiro. Então, o tempo ali, eu devia te cobrar o preço do molar para dar uma olhadinha, porque é o que eu estaria fazendo em outro lugar. Só que eu entendo que também não... Exato. Por falar nisso, um indicador um dia falou assim para mim, porque a minha agenda tá para daqui um mês, né? E aí o cara falou, olha, eu preciso de você para semana que vem. Eu então, né? Lembra que eu te falei que, né? Minha agenda tem aí um certo tempo, tal. Então eu posso fazer assim, ó, eu posso deixar um período já reservado para você? Falei, olha, pode. Só que se chegar no período e não tiver paciente, você vai ter que me pagar pelo período que eu não vou usar, digamos, né? Porque eu tô aqui, reservei para você, então se você não também tiver paciente, ema. vai ter que, você vai ter que me pagar, né? Então é uma outra conversa que você tem que ter com o seu indicador. Você quer manter um horário fixo? Beleza. Mas se não tiver, eu vou ter que receber. E ele falou o quê? Aí ele não quis marcar horário fixo. Ele não quis correr o risco, né? Pois é. Vanúbia, no momento que você estabelece a parceria, é que boa parte do seu sossego ou do seu inferno vai estar estabelecido. Vai estar determinado daí para frente. Então, valores, como você recebe, quando você recebe, o que fazer em casos que fugirem à normalidade ali, se for de sessões ou de dificuldade. Aê, furadeira, tava demorando. Obrigado. Aqui é trovão. Não, furadeira, que aqui é prédio comercial, só faz obra depois da noite. À noite. É o horário perfeito para fazer isso. Então, todas essas coisas são estabelecidas logo no começo. Inclusive a parte de diagnóstico, indicação de tratamento. Né? Eu falo, tem dúvida? Pede exame. Tem dúvida? Me pergunta, manda mensagem. Não sabe? Pede tomo. Não me faça ir até o consultório só para pedir uma tomo. Claro, se eu chegar lá no consultório, estiver fazendo, e o caso for uma dificuldade a mais, que só na hora eu vou saber, às vezes acontece, às vezes tem uma lima fraturada que a gente não está vendo, no meio de uma guta, etc. Beleza, não tinha como saber. Mas na grande maioria esmagadora dos casos, sim, tem como a gente saber, tem como a gente se prevenir em relação a isso. Então, uma vez que tudo isso é acertado, não sobram aí surpresas para ninguém. Mais perguntas, mais perguntas. Jota, tem 10 indicadores hoje, acho que dobro. Dá para dobrar, viu, Jota? Com certeza, ainda mais Dá. em Paulo. Eu, com metade do meu período tomado, eu tenho 22. E outra, você tem os pacientes que chegam também direto, sem nem você fazer tráfego. Sim, sim. Em termos de consentimento, deveremos ter independente ou junto ao indicador? Em termos de consentimento, você vai ter independente, porque aí é o consentimento do seu tratamento. Você, doutora G. Dai Siqueira. Faça o seu próprio termo. Pode fazer ele digital e botar para assinar num tablet, ou você pode ter ele via física. Mais alguma pergunta que você viu aí? Alguma coisa para acrescentar? Não. Não? Morgana, no pós-operatório, em caso que ele venha sentir incômodo constante, você cobra a consulta para reavaliar? Boa, Freire Lete, obrigado pela pergunta. Sempre que o indicador, por exemplo, me manda, Morgana, o paciente tal está sentindo tal incômodo. Eu peço para o próprio indicador checar, pedir para o paciente voltar, checar a oclusão, ver se não é alguma coisa gengival, né? Que às vezes o paciente confunde endo com gengivo, grampo, às vezes incomoda, né? Mordeu a língua, coisas do tipo, o paciente se confunde. Agora, se mesmo depois disso, deu uma semana, deu 15 dias, deu 20 dias, o paciente se sente incomodado, eu volto, reavalio e não cobro, né? Fui eu que fiz, então eu penso e ainda está nesse período sob minha responsabilidade. Então, eu não cobro para reavaliar caso o colega já tenha feito coisas básicas e não tenha resolvido. Tá na garantia, né? Vamos dizer assim. É. E eu ainda vou além. Ainda se eu vejo que eu tenho que reintervir nesse curto espaço de tempo, Não essa reintervenção cobro. também não cobro. Exato. Voltar depois de 6 meses, depois de 12 meses.
mas ainda está com um curativo provisório lá, não Não. reabilitou, não Aí, recuperou, ou está com uma prótese mal adaptada, aí eu já não quero nem saber. Já é o problema tipo 2, exato, não é meu, né? Agora, exato. se estiver dentro dos conformes, aí eu faço, sem custo nenhum. Sobre a ficha do paciente, vocês têm a própria de vocês ou uso do consultório que vão? Anúbia, eu não tenho ficha absolutamente nenhuma. A minha ficha é o meu relatório de atendimento. Lá tem nome, data, procedimento que foi feito, como foi feito, detalhes do caso, instrumentos utilizados, radiografia, início, fim. Disponibilize isso para indicador, que tem gente que imprime e anexa na ficha, porque quer, tem gente que só guarda. Então, via física, quando eles vêm com aquela fichinha, você preenche aqui para mim, eu falo, não. Mas você vai deixar em branco? Vou. Mas não, a doutora gosta que preenche. Eu falo, então escreve aí. Pergunta para mim e pode escrever enquanto eu arrumo minhas coisas. Eu não vou perder tempo escrevendo, não. Porque eu vou mandar para ela um negócio muito melhor do que qualquer 2 linhas que eu escrever aqui. Né? Com exceção de um colega que tem um sistema informatizado, que é onde eu já subo as radiografias para ele, que ele gosta, que deixa lá arquivado bonitinho. Aí nesse aí eu escrevo, não custa nada ali no teclado rapidinho. Mas preencher ficha de papel, não faço isso há muito tempo. Não sei quando foi a última vez. 10 horas e 6 minutos, mais de 1 hora de live e 76 loucos aqui ouvindo sobre endodontia, sobre delivery com a gente. Morgana, alguma última consideração que você queria, alguma última contribuição que você queria deixar para a gente nessa live de hoje? Algum conselho que você queria dar para as pessoas que estão nos assistindo? Quem está pensando em começar com um delivery, ou quem já começou, mas não está tão animado assim, está meio sem direção, o pessoal que está precisando de coragem para sair das clínicas populares, dos convênios, o pessoal que está mais insatisfeito aí com a carreira, com os rendimentos que está tendo na odontologia, seja na endo, seja em outra especialidade, com seus 20 anos aí de formada, de experiência, o que você pode dizer para acalentar o coração dessa pessoa nessa terça-feira à noite? Ai, gente, é o seguinte, a endo é sofrida, mas vale a pena. Eu não me vejo fazendo outra especialidade, na verdade, nesses 20 anos. Eu até já fiz alguns outros cursos de estética, de prótese sobre implante, porque cirurgia eu detesto, mas prótese sobre implante e tal, mas volto e caio na endo. E já que é endo mesmo que eu gosto, então vamos fazer da melhor maneira possível, né? Não concordo com o convênio, mas não acho que quem está no convênio tem que largar tudo de uma hora para outra sem planejamento, tá? Compra o curso, faz o curso, aplica o que o Léo explica. Tem dúvida, corre atrás, vai atrás dele, vai atrás de outras pessoas. A partir do momento que você começar a ver resultado do delivery, você vai tirando convênio, fazendo delivery, até você ficar só com delivery. Como eu já disse antes, é cansativo, mas é recompensador. Você vê que todo esse seu trabalho está dando retorno, está dando fruto. Com o tempo, com a experiência, você vai aprendendo a lidar com as situações endodônticas e não endodônticas, né? De lidar com secretária, de lidar com o indicador. Você vai conseguindo driblar e você vai conseguindo, sim, alcançar o que você quer, né? Qualquer outra especialidade, qualquer outra profissão tem seus perrengues, não adianta achar que só endo tem problema, não é? E só vai, né? Não desiste, investe sim na parte técnica, que a gente tem que ter essa parte técnica muito boa para conseguir manter os indicadores que a gente conquista, né? Não é só conquistar, você tem que manter, né? Com técnica, com tecnologia, sempre melhorando. E é isso, gente. Última dica, faz o curso. Muda muito, muda muito. Morgana, acho que você disse tudo. Eu não acrescentaria nada. Reforço a parte do faz o curso. Queria agradecer muito, muito, muito a sua participação. Você é uma querida, foi uma aluna que, assim, se dedicou muito o curso todo, o tempo todo entrava em contato comigo, tirava dúvidas,
quando estava insegura de alguma coisa, me perguntava, ou é assim, dá para melhorar? O que você acha disso? Vamos fazer assim? E é isso, né? Não adianta nada ter lá o curso à sua disposição se chegar na hora mesmo de pôr a mão na massa e botar para as cabeças, não fizer. E você é uma das pessoas que fez, das pessoas que mais fez do seu jeito, e eu digo no sentido de não querer pôr vídeos e tal, querer se expor menos, né? E ainda assim teve muitos resultados, né? Tanto que já não coloca mais essa parte do tráfego, né, em prática há tempo, né? Não preciso mais. E eu queria agradecer por você ter topado vir dividir um pouco aí da sua experiência, do seu tempo com a gente. Eu acho que a live foi muito proveitosa. Ontem a gente trouxe a Paulinha aqui, que é uma pessoa com menos tempo de formado, menos tempo de especialista, e hoje você é uma pessoa já com dobro de tempo de estrada aí que eu, né? Que mostra aí que a gente consegue atingir todas as faixas, né? Com essa metodologia. Com certeza. Eu que agradeço, agradeço o convite. Foi a minha primeira live, tá? Eu não faço, não gosto, foi a primeira. Legal, foi 20 anos de Endo, mas a primeira de live. Obrigada muito. Obrigada por todo o apoio que você dá, né? O Léo, gente, é super acessível, tá? Precisou, ele responde, lógico que não na hora, mas qualquer coisa, o que precisar, ele ajuda. Ele não esconde o jogo, ele mostra mesmo tudo que a gente precisa, porque ele quer que a gente cresça como ele cresceu, né? No Endo Delivery, e eu só tenho a agradecer. Quem quiser entrar em contato comigo, quiser perguntar mais alguma coisa de delivery, de endo, seja lá no que eu puder, no que eu conseguir, eu ajudo, eu tô aí para ajudar. Quem entrar no meu Instagram vai ver que é uma mistura de um monte de coisa, tem endo, tem cachorro, tem sobrinho, tem tudo junto e misturado. Só me chamar que no que eu puder eu ajudo. Obrigado. Último recadinho para quem estiver acompanhando ainda. Amanhã teremos a última e mais importante aula do Profissional Delivery, que será liberada pontualmente às 9 horas da manhã. E também teremos às 9 horas da noite a última live aqui no Instagram, para que a gente possa fazer o nosso sorteio. Então, para todo mundo que assistiu às aulas e preencheu a lista de presença e está com os nomes se estiver com os nomes nas 3 aulas, estará apto ou apta a concorrer no nosso sorteio. Morgana, fala o seu Insta para a luanamendonça.odonto te procurar por lá, que ela está perguntando aqui. É Morgana Gabriotti. Tudo junto, sem ponto, sem nada. Tudo juntinho, minúsculo, tudo certinho. Ana, vale muito mais do que uma lupa com fotógrafo. Bote fé no que eu estou falando. Vale muito mais. Eu quero. Eu posso participar. Pode. Você não precisa. Se eu quiser, você faz assinar a lista nos 3 assinar a lista nos 3 aulas. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Morgana, mais uma vez. E espero vocês Obrigada, gente. às 9 e depois às 9 da noite de novo. Beijo.